O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismoemumano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o episódio 317 do nosso podcast do Catecismo em um Ano. Continuamos conhecendo o 8º mandamento, hoje dos números 2493 a 2499. O uso dos meios de comunicação social. Na sociedade moderna, os meios de comunicação social exercem papel primordial na informação, na promoção cultural e da formação. Tal papel cresce em razão dos avanços técnicos, com a amplitude e a diversidade das notícias transmitidas, com a influência exercida sobre a opinião pública. A informação dos meios de comunicação social está a serviço do bem comum. A sociedade tem direito à informação fundada sobre a verdade, a liberdade, a justiça e a solidariedade. O correto exercício desse direito exige que a comunicação seja, quanto ao objeto, sempre verídica e completa, dentro do respeito às exigências da justiça e da caridade. Que ela seja, quanto ao modo, honesta e conveniente, quer dizer que na aquisição e na difusão das notícias observe absolutamente as leis morais, os direitos e a dignidade do homem. É indispensável que todos os membros da sociedade cumpram também neste particular os deveres de justiça e verdade. Hão de empregar os meios de comunicação social a fim de cooperar para a formação e a difusão da reta opinião pública. A solidariedade aparece como consequência da comunicação verdadeira e justa e da livre circulação de ideias que favoreçam o conhecimento e o respeito aos outros. Os meios de comunicação social, especialmente a mídia, podem gerar certa passividade entre os usuários, os tornando consumidores pouco criteriosos a respeito das mensagens e dos espetáculos. Os usuários hão de se impor moderação e disciplina quanto à mídia. Hão de formar em si uma consciência esclarecida e correta para resistir mais facilmente às influências menos honestas. Os responsáveis pela imprensa têm, exatamente por sua profissão, o dever de, na difusão da informação, servir à verdade e não ofender a caridade. Hão de se esforçar por respeitar com igual cuidado a natureza dos fatos e os limites do juízo crítico a respeito das pessoas. Devem evitar ceder à difamação. Cabem às autoridades civis deveres especiais em razão do bem comum. Os poderes públicos devem defender e proteger a verdade e justa liberdade de informação. Publicando leis e cuidando de sua aplicação, os poderes públicos cuidarão para que o mau uso dos meios de comunicação não cause graves prejuízos aos costumes públicos, aos progressos da sociedade. Estabelecerão sanções contra a violação dos direitos de cada pessoa à reputação e ao segredo da vida privada. Darão, no momento oportuno e honestamente, as informações que dizem respeito ao bem comum e respondem às inquietações fundadas da população. Nada pode justificar o recurso a falsas informações para se manipular a opinião pública através dos meios de comunicação. Com tais intervenções não se ferirá a liberdade dos indivíduos e dos grupos.
A moral denuncia o flagelo dos estados totalitários que falsificam sistematicamente a verdade, exercem, através dos meios de comunicação, a dominação política da opinião pública, manipulam os acusados e as testemunhas de processos públicos e acreditam assegurar sua tirania, sufocando ou reprimindo tudo o que consideram delitos de opinião. Da mensagem do Papa Francisco para o 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais, de 13 de maio de 2018. Queridos irmãos e irmãs, no projeto de Deus, a comunicação humana é uma modalidade essencial para viver a comunhão. Imagem e semelhança do Criador, o ser humano é capaz de expressar e compartilhar o verdadeiro, o bom e o belo. É capaz de narrar a sua própria experiência e o mundo, construindo assim a memória e a compreensão dos acontecimentos. Mas, se orgulhosamente seguir o seu egoísmo, o homem pode usar de modo distorcido a própria faculdade de comunicar, como o atestam já nos primórdios os episódios bíblicos dos irmãos Caim e Abel e da Torre de Babel. Sintoma típico de tal distorção é a alteração da verdade, tanto no plano individual como no coletivo. Se, pelo contrário, se mantiver fiel ao projeto de Deus, a comunicação torna-se lugar para exprimir a própria responsabilidade na busca da verdade e da construção do bem. Hoje, no contexto de uma comunicação cada vez mais rápida e dentro de um sistema digital, assistimos ao fenômeno das notícias falsas, as chamadas fake news. Isto convida-nos a refletir, sugerindo-me dedicar esta mensagem ao tema da verdade, como, aliás, já mais vezes o fizeram os meus predecessores, a começar por Paulo VI. Gostaria, assim, de contribuir para o esforço comum de prevenir a difusão das notícias falsas e para redescobrir o valor da profissão jornalística e a responsabilidade pessoal de cada um na comunicação da verdade. Que há de falso nas notícias falsas? A expressão fake news é objeto de discussão e debate. Geralmente diz respeito à desinformação transmitida online e nos mass media tradicionais. Assim, a referida expressão alude às informações infundadas, baseadas em dados inexistentes ou distorcidos, tendentes a enganar e até manipular o destinatário. A sua divulgação pode visar objetivos prefixados, influenciar opções políticas e favorecer lucros econômicos. A eficácia das fake news fica-se a dever, em primeiro lugar, a sua natureza mimética, ou seja, a capacidade de se apresentar como plausíveis. Falsas, mas verossímeis, tais notícias são capciosas, no sentido que se mostram hábeis a capturar a atenção dos destinatários, apoiando-se sobre estereótipos e preconceitos generalizados no seio de um certo tecido social, explorando emoções imediatas e fáceis de suscitar, como a ansiedade, o desprezo, a ira e a frustração. A sua difusão pode contar com o uso manipulador das redes sociais e das lógicas que subjazem ao seu funcionamento. Assim, os conteúdos, embora desprovidos de fundamento, ganham tal visibilidade que os próprios desmentidos caracterizados dificilmente conseguem circunscrever os seus danos. A dificuldade em desvendar e erradicar as fake news é devida também ao fato de as pessoas interagirem muitas vezes dentro de ambientes digitais homogêneos e impermeáveis a perspectivas e opiniões divergentes. Esta lógica da desinformação tem êxito porque, em vez de haver um confronto sadio com outras fontes de informação, que poderia colocar positivamente em discussão os preconceitos e abrir para um diálogo construtivo, corre-se o risco de se tornar atores involuntários na difusão de opiniões tendenciosas e infundadas. O drama da desinformação é o descrédito do outro, a sua representação como inimigo,
chegando-se a uma demonização que pode fomentar conflitos. Deste modo, as notícias falsas revelam a presença de atitudes simultaneamente intolerantes e hipersensíveis, cujo único resultado é o risco de se dilatar a arrogância e o ódio. É isto que leva, em última análise, à falsidade. Como podemos reconhecê-las? Nenhum de nós se pode eximir da responsabilidade de contrastar estas falsidades. Não é tarefa fácil porque a desinformação se baseia muitas vezes sobre discursos variados, deliberadamente evasivos e sutilmente enganadores, valendo-se por vezes de mecanismos refinados. Por isso, são louváveis as iniciativas educativas que permitem apreender como ler e avaliar o contexto comunicativo, ensinando a não ser divulgadores inconscientes de desinformação, mas atores do seu desvendamento. Igualmente louváveis são as iniciativas institucionais e jurídicas empenhadas na definição de normativas que visam circunscrever o fenômeno, e ainda iniciativas, como as empreendidas pelas Tech e Media Company, idôneas para definir novos critérios capazes de verificar as identidades pessoais que se escondem por detrás de milhões de perfis digitais. Mas a prevenção e identificação dos mecanismos da desinformação requerem também um discernimento profundo e cuidadoso. Com efeito, é preciso desmascarar uma lógica que se poderia definir como a lógica da serpente, capaz de se camuflar e morder em qualquer lugar. Trata-se da estratégia utilizada pela serpente, o mais astuto de todos os animais, como diz o livro do Gênesis, a qual se tornou nos primórdios da humanidade artífice da primeira fake news que levou às trágicas consequências do pecado concretizadas depois no primeiro fratricídio e em inúmeras outras formas de mal contra Deus, o próximo, a sociedade e a criação. A estratégia deste habilidoso pai da mentira é precisamente a mimese, uma rastejante e perigosa sedução que abre caminho no coração do homem com argumentações falsas e aliciantes. De fato, na narração do pecado original, o tentador aproxima-se da mulher fingindo ser seu amigo e interessar-se pelo seu bem. Começa o diálogo com uma afirmação verdadeira, mas só em parte. É verdade ter-vos Deus proibido comer o fruto de alguma árvore do jardim? Na realidade, o que Deus dissera a Adão não foi que não comesse de nenhuma árvore, mas apenas de uma árvore. Não comas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Retorquindo, a mulher explica isso mesmo à serpente, mas deixa-se atrair pela sua provocação. Podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: nunca o deveis comer, nem sequer tocar nele, pois se o fizerdes, morrereis. Esta resposta tem sabor a legalismo e pessimismo, dando crédito ao falsário e deixando-se atrair pela sua apresentação dos fatos. A mulher extravia-se. Em primeiro lugar, dá ouvidos à sua réplica tranquilizadora: não morrereis. Depois, a argumentação do tentador assume uma aparência credível. Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como Deus, ficareis a conhecer o bem e o mal. Enfim, ela chega a desconfiar da recomendação paterna de Deus, que tinha em vista o seu bem, para seguir o aliciamento sedutor do inimigo. Vendo a mulher que o fruto devia ser bom para comer, pois era de atraente aspecto, agarrou o fruto e comeu. Este episódio bíblico revela, assim, um fato essencial para o nosso tema. Nenhuma desinformação é inofensiva. Antes, pelo contrário, fiar-se daquilo que é falso produz consequências nefastas. Mesmo uma distorção da verdade aparentemente leve pode ter efeitos perigosos.
De fato, está em jogo a nossa avidez. As fake news tornam-se frequentemente virais, ou seja, propagam-se com grande rapidez e de forma dificilmente controlável, não tanto pela lógica de partilha que caracteriza os meios de comunicação social, como sobretudo pelo fascínio que detém sobre a avidez insaciável que facilmente se acende no ser humano. As próprias motivações econômicas e oportunistas da desinformação têm sua raiz na sede de poder, ter e gozar que, em última instância, nos torna vítimas de um embuste muito mais trágico do que cada uma das suas manifestações. O embuste do mal, que se move de falsidade em falsidade para nos roubar a liberdade do coração. Por isso mesmo, educar para a verdade significa ensinar a discernir, a avaliar e ponderar os desejos e as inclinações que se movem dentro de nós, para não nos encontrarmos despojados do bem, mordendo a isca em cada tentação. A verdade vos tornará livres. De fato, a contaminação contínua por uma linguagem enganadora acaba por ofuscar o íntimo da pessoa. Dostoiévski deixou escrito algo de notável neste sentido. Quem mente a si mesmo e escuta as próprias mentiras chega a pontos de já não poder distinguir a verdade dentro de si mesmo nem ao seu redor, e assim começa a deixar de ter estima de si mesmo e dos outros. Depois, dado que já não tem estima de ninguém, cessa também de amar, e então, na falta de amor, para se sentir ocupado e distrair, abandona-se às paixões e aos prazeres triviais, e por culpa dos seus vícios torna-se como uma besta. E tudo isso deriva do mentir contínuo aos outros e a si mesmo. Este escrito é da obra Os Irmãos Karamazov. E então, como defender-nos? O antídoto mais radical ao vírus da falsidade é deixar-se purificar pela verdade. Na visão cristã, a verdade não é uma realidade apenas conceitual, que diz respeito ao juízo sobre as coisas, definindo-as verdadeiras ou falsas. A verdade não é apenas trazer à luz coisas obscuras, desvendar a realidade, como faz pensar o termo que a designa em grego, aletheia, de aletes, não escondido. A verdade tem a ver com a vida inteira. Na Bíblia reúne os significados de apoio, solidez, confiança, como sugere a raiz Aman. Daqui provém o próprio Amém litúrgico. A verdade é aquilo sobre o qual nos podemos apoiar para não cair. Nesse sentido relacional, o único verdadeiramente fiável e digno de confiança sobre o qual se pode contar, ou seja, o único verdadeiro, é o Deus vivo. Eis a afirmação de Jesus: Eu sou a verdade, em João 14, versículo 6. Sendo assim, o homem descobre sempre mais a verdade quando a experimenta em si mesmo como fidelidade e fiabilidade de quem o ama. Só isto liberta o homem. A verdade vos tornará livres. João capítulo 8, versículo 32. Libertação da falsidade e busca do relacionamento. Eis aqui os dois ingredientes que não podem faltar, para que as nossas palavras e os nossos gestos sejam verdadeiros, autênticos e fiáveis. Para discernir a verdade é preciso examinar aquilo que favorece a comunhão e promove o bem, e aquilo que ao invés tende a isolar, dividir e contrapor. Por isso, a verdade não se alcança autenticamente quando é imposta como algo de extrínseco e impessoal, mas brota de relações livres entre as pessoas na escuta recíproca. Além disso, não se acaba jamais de procurar a verdade, porque algo de falso sempre se pode insinuar, mesmo ao dizer coisas verdadeiras. De fato, a argumentação impecável pode basear-se em fatos inegáveis, mas, se for usada para ferir o outro e desacreditá-lo à vista alheia, por mais justa que pareça, não é habitada pela verdade. A partir dos frutos podemos distinguir a verdade dos vários enunciados, que suscitam polêmica, fomentam divisões, infundem resignação
ou se, em vez disso, levam a uma reflexão consciente e madura, ao diálogo construtivo, a uma profícua atividade. A paz é a verdadeira notícia. O melhor antídoto contra as falsidades não são as estratégias, mas as pessoas. Pessoas que, livres da ambição, estão prontas a ouvir e, através da fadiga num diálogo sincero, deixam emergir a verdade. Pessoas que, atraídas pelo bem, se mostram responsáveis no uso da linguagem. Se a via de saída da difusão da desinformação é a responsabilidade, particularmente envolvido está quem, por profissão, é obrigado a ser responsável ao informar, ou seja, o jornalista, guardião das notícias. No mundo atual, ele não desempenha apenas uma profissão, mas uma verdadeira e própria missão. No meio do frenesi das notícias e na voragem dos scoop, tem o dever de lembrar que no centro da notícia não estão a velocidade em comunicá-la, nem o impacto sobre a audiência, mas as pessoas. Informar é formar, é lidar com a vida das pessoas. Por isso, a precisão das fontes e a custódia da comunicação são verdadeiros e próprios processos de desenvolvimento do bem que geram confiança e abrem vias de comunhão e de paz. Por isso, desejo convidar a que se promova um jornalismo de paz, sem entender, com esta expressão, um jornalismo bonzinho, que negue a existência de problemas graves e assuma tons melífluos. Pelo contrário, penso num jornalismo sem fingimentos, hostil às falsidades, a slogans sensacionais e a declarações bombásticas. Um jornalismo feito por pessoas, para as pessoas e considerado como serviço a todas as pessoas, especialmente aquelas, e no mundo são a maioria, que não têm voz. Um jornalismo que não se limite a queimar notícias, mas se comprometa na busca das causas reais dos conflitos para favorecer a sua compreensão das raízes e a sua superação através do aviamento de processos virtuosos. Um jornalismo empenhado a indicar soluções alternativas às escalation do clamor e da violência verbal. Por isso, inspirando-nos numa conhecida oração franciscana, poderemos dirigir-nos à verdade em pessoa nestes termos. Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua em uma comunicação que não cria comunhão. Tornai-nos capazes de tirar o veneno de nossos juízos. Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs. Vós sois fiel e digno de confiança. Fazei que nossas palavras sejam sementes de bem para o mundo. Onde houver rumor, fazei que pratiquemos a escuta. Onde houver confusão, fazei que inspiremos harmonia. Onde houver ambiguidade, fazei que levemos clareza. Onde houver exclusão, fazei que levemos partilha. Onde houver sensacionalismo, fazei que usemos sobriedade. Onde houver superficialidade, fazei que ponhamos interrogativos verdadeiros. Onde houver preconceitos, fazei que despertemos confiança. Onde houver agressividade, fazei que levemos respeito. Onde houver falsidade, fazei que levemos verdade. Amém. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!